América do Sul. Novo mundo. Terra incógnita. Uma cunha de terra encravada entre dois oceanos. Como seria a paisagem cortando esse continente em sua parte central? Como seria uma viagem ao longo do Trópico de Capricórnio? Paranaguá, no litoral atlântico da América do Sul, é uma baía com um porto importante e uma das cidades mais antigas do Brasil. Em 1653, essa baía já era apontada na cartografia mundial como o local das primeiras descobertas de ouro nesse território, que pertencia a Portugal. Hoje, Paranaguá é famosa por ser o maior polo de exportação de grãos da América Latina, principalmente produzidos no estado do Paraná e no Paraguai. Antofagasta, no litoral pacífico, do outro lado da América do Sul, também é uma importante cidade portuária do Chile, conhecida como a Pérola do Norte. Desde 1866, a cidade e o porto são ligados à exportação de minérios, principalmente o cobre, o lítio e o salitre, produzidos no entorno. Localizada na beira do deserto do Atacama, a região hoje desenvolve o turismo de natureza e o geoturismo. Uma viagem entre Paranaguá e Antofagasta, distante cerca de 3.000 quilômetros, ao longo do Trópico de Capricórnio, é uma jornada de conhecimento e redescoberta da América do Sul. Um perfil no continente, atravessando Brasil, Paraguai, Argentina e Chile, revela uma geologia fantástica e inspiradora, que mostra o dinamismo do planeta em sua rica história dos últimos 2 bilhões de anos. Roteiro de belezas espetaculares, experiências inesquecíveis e uma geografia impressionante. Este trajeto tem sido um eixo de turismo em diversos trechos. Turistas e viajantes se aventuram sem saber muitas vezes o quanto é dinâmica esta paisagem. Vamos então atravessar este mundo novo e conhecer as paisagens maravilhosas e a natureza entre esses dois grandes mares. Como surgiu o Oceano Atlântico? Nosso planeta está sempre em transformação e a crosta, com parte do manto, é composta por placas tectônicas, enormes placas de rochas rígidas que estão à deriva, flutuando sobre um material viscoso de rochas derretidas. Estas placas estão sempre em movimento e, ao longo do tempo, oceanos surgem e desaparecem, e continentes se juntam e se separam na Terra. O Oceano Atlântico nasceu do rompimento de um megacontinente, chamado Gondwana, parte sul do Pangeia, ao longo dos últimos 200 milhões de anos. Um dos blocos resultantes dessa quebra é a América do Sul, que vem se separando da África nos últimos 150 milhões de anos, hoje com uma velocidade de 2 a 3 centímetros ao ano, semelhante à velocidade de crescimento de nossas unhas. Na margem atlântica do continente existem rochas muito antigas, principalmente metamórficas e ígneas, muitas vezes com mais de 2 bilhões de anos, num longo testemunho da história da Terra. O nível do mar ele depende da temperatura da Terra, das glaciações. Há 10 mil anos atrás, o mar estava a 120 metros abaixo do que está hoje. O mar estava a 180 quilômetros a leste daqui. Aqui era tudo terra, montanhas e florestas, assim por diante. Nesse roteiro, atravessamos o Brasil pelo estado do Paraná. A geografia dessa porção do país
se apresenta escalonada a partir de uma planície litorânea, um conjunto de montanhas com menos de 2.000 metros de altitude e 3 planaltos, formando diferentes paisagens. A Serra do Mar é uma barreira de montanhas graníticas que separa o litoral do interior, sendo as maiores altitudes do território paranaense. Recoberta por floresta atlântica, é o principal remanescente deste tipo de vegetação do Paraná. Rumando em direção ao oeste, temos outra escarpa, a Escarpa da Boa Esperança ou Serra do Cadeado, um degrau do 2º para o 3º planalto, o Planalto de Guarapuava. Trata-se de uma imensa superfície sustentada por derrames vulcânicos que saíram de fissuras, quando os continentes se separaram. Predominam em todo esse planalto rochas basálticas, que nada mais são do que as lavas resfriadas de 130 milhões de anos atrás. O maior monumento geológico do Paraná, encravado nesses derrames basálticos, são as Cataratas do Iguaçu, uma das 7 maravilhas do mundo moderno, patrimônio da humanidade. Um enorme volume de água coletada pelo Rio Iguaçu, que nasce em Curitiba, próximo à Serra do Mar, vem formar um fabuloso conjunto de cachoeiras sobre diferentes derrames de basalto próximo à sua foz, o que proporciona as quedas d'água em vários degraus. Alvar Nunes Cabeça de Vaca, em 1542, foi o primeiro europeu a alcançar as cataratas, que já eram conhecidas pelos índios Guarani. Em alguns desses derrames basálticos, formaram-se bolhas de gás, que ficaram presas na lava e, com o tempo, originaram cristais de quartzo violeta em seu interior. São os geodos de ametista. Algumas dessas bolhas podem ter 1 ou 2 metros de diâmetro, como nas minas de ametista de Wanda, na Argentina. A cidade de Foz do Iguaçu é a última fronteira do Brasil. Aliás, uma fronteira tríplice, já que faz divisa com o Paraguai e com rumando em direção oeste, surge a região do Chaco. É um cenário semelhante ao Pantanal no Brasil, numa enorme planície fluvio-lacustre que se estende até os contrafortes dos Andes. Essas regiões, com altitudes geralmente menores que 100 metros e úmidas, constituem um dos ecossistemas mais relevantes da América do Sul, numa área que envolve grande parte do Paraguai, norte da Argentina, o centro-oeste do Brasil e até mesmo o sul da Bolívia. Lagos como o de Pacaraí, no Paraguai, os banhados do rio Pilcomayo e do rio Bermejo são feições características dessa planície aluvionar, preenchida com sedimentos provenientes do desgaste dos Andes. Grandes rios, como o rio Paraguai, drenam essa região. No Chaco encontra-se um dos mais famosos e abundantes campos de meteoritos do mundo, Campo del Cielo. A fragmentação de um ou mais meteoroides ao entrar na atmosfera, há cerca de 5.800 anos, proporcionou uma chuva de meteoritos e uma profusão de crateras de impacto nesta região. Os meteoritos daqui são principalmente metálicos, como o núcleo de nosso planeta, e alguns estão entre os maiores do mundo. Na parte mais meridional do Chaco, o clima é semiárido, e esta região apresenta as maiores temperaturas do continente, como os 48,9 graus centígrados registrados em Rivadavia. Depois de mais de 800 quilômetros em linha reta, finalmente a transição da imensa planície do Chaco para as colossais montanhas dos Andes se inicia, na região de Salta,
com as chamadas serras subandinas. São serras baixas, com altitudes entre 1.500 e 2.500 metros, mas com altura suficiente para segurar o ar úmido vindo da Amazônia e do Pantanal, o que causa um microclima de chuvas abundantes com uma vegetação tipo selva tropical. São as chamadas yungas. Essa margem oriental dos Andes apresenta feições de uma tectônica muito característica de esforços compressivos, com a formação de dobras e diversos vales entre as falhas, como os vales de Lerma, onde se encontra a cidade de Salta, ou os vales Calchaquíes, onde se produzem excelentes uvas para vinhos especiais. A oeste, esses vales são limitados pela Cordilheira Oriental, com blocos de montanhas de 5 a 6 mil metros, que delimitam vales e quebradas, e uma dinâmica de intemperismo bastante intensa. São características aqui as quebradas, longas gargantas esculpidas nos vales, com sedimentos transportados por águas de degelo que descem com muita intensidade e formaram camadas espessas de conglomerados. As cidades de Purmamarca, Tilcara e Umauaca, no Vale do Rio Grande, estão cercadas por esplêndidas montanhas coloridas como a Paleta del Pintor ou o Cerro de Siete Colores. As rochas dessas montanhas se formaram pelo acúmulo de sedimentos coloridos de diferentes idades e testemunham uma riquíssima história. Rochas metamórficas estão presentes, denunciando os enormes esforços sísmicos que deformaram e quebraram este material, gerando grandes falhas e dobras. A subida a partir de Purmamarca em direção ao altiplano dá uma ideia da pujança desses processos e da formação de um relevo único no mundo. Uma subida de 2.000 metros em apenas 17 quilômetros em um cenário de tirar o fôlego. A região da Puna, ou altiplano, é uma zona encaixada entre duas cordilheiras e empurrada para cima, o que formou uma bacia com 4.000 metros de altitude média, semelhante ao Planalto do Tibete no Himalaia. Tectonicamente, é uma região de blocos quebrados de idade paleozoica que afundaram ou subiram. É uma zona de muitos salares e lagoas salgadas, formadas pela confluência das águas sobre os blocos que afundaram. Esses depósitos concentram hoje toneladas de sal, que eventualmente pode ser rico em substâncias valiosas, como o lítio, o potássio, o magnésio ou elementos terras raras. As condições de vida no altiplano são bastante hostis e podem representar um desafio para os viajantes pelo mal de altitude, pouco oxigênio, alta exposição aos raios ultravioleta e baixíssima umidade no ar. Um elemento de desafio adicional para os praticantes de ciclismo é o vento muito forte em certos horários, o que restringe a velocidade de avanço nas pedaladas. Na Cordilheira Vulcânica está a divisa entre Argentina, Chile e Bolívia. É um alinhamento de estratovulcões lado a lado, que facilmente superam os 5 ou 6 mil metros de altitude. Esta talvez seja a parte mais emblemática dos Andes, já que esta cordilheira de vulcões está longe da costa e é o resultado do derretimento da placa de Nazca. Essa placa afunda embaixo da placa sul-americana, num ângulo de 30 graus, o que produz o magma que neste local alcança a superfície, muitas vezes de forma explosiva. É um dos processos mais espetaculares do nosso planeta. A paisagem é formada por elevações cônicas, algumas ainda fumegantes,
e inúmeras feições ligadas aos processos vulcânicos, como bombas e ignimbritos espalhados pelo entorno, geysers e fumarolas. Ignimbritos são as rochas formadas pelo resfriamento do material gerado em fluxos piroclásticos, aquelas nuvens mortais que descem os vulcões em grande velocidade. O campo de geysers de El Tátil, localizado numa altitude de 4.000 metros, apresenta um espetáculo ímpar de manifestação geotermal e processos de mineralização. É um cenário realmente impressionante, de beleza e força assustadora da natureza. Conhecida como Deserto do Atacama, esta é uma imensa depressão no relevo, um platô que se estende por mais de 100.000 quilômetros quadrados, com altitude média de 2.300 metros e um clima muito árido, excepcionalmente seco. A maior parte desta área é coberta por areia, rochas vulcânicas e sal, com pouquíssima vegetação, mas seu aspecto mais marcante é que neste local nunca chove. Em seu centro formaram-se lagunas e salares, alimentados por fluxos de água subterrânea que vêm das montanhas, onde se desenvolve uma fauna muito especializada. O salar do Atacama é o terceiro maior do mundo, com 100 km de comprimento e 80 km de largura, e em algumas partes desse salar são geradas salmouras para a produção do lítio, elemento necessário na fabricação de smartphones, monitores e eletrônicos em geral. Continuando a jornada de travessia da América, é preciso cruzar a Cordilheira do Meio, que separa a Depressão do Atacama da Depressão Central. Apesar de toda a região ser conhecida como região desértica do Atacama, a Depressão Central é considerada um hiperdeserto, mais árido e seco, mas especialmente propício para a mineralização de evaporitos. Montanhosa com 2.500 metros de altitude, mais baixa que as outras cordilheiras dos Andes e com uma origem geológica variada. Estende-se paralelamente ao litoral por mais de 3.000 quilômetros e cerca de 50 quilômetros de largura. É a última barreira antes do Pacífico. Nas proximidades de Antofagasta, estas montanhas estão muito próximas do mar, formando eventuais escarpas e penhascos. É a vista principal da cidade para o interior do continente. Finalmente, alcançamos o final de nossa jornada, o litoral do Oceano Pacífico, na cidade de Antofagasta, simbolizando o encontro da placa tectônica sul-americana com a placa de Nazca. Um dos lugares mais interessantes da geologia da Terra, a origem das imensas montanhas que atravessamos. O cartão postal de Antofagasta é o Monumento de La Portada, um arco natural remanescente das falésias, um pouco ao norte da cidade, suportado por uma camada de sedimentos que foram cimentados por excrementos das aves, o guano. Debaixo dessas águas, esconde-se uma das grandes fossas oceânicas do planeta. Com cerca de 8.000 metros de profundidade, a fossa oceânica se encontra a poucos quilômetros da praia e é o resultado do mergulho da placa de Nazca por baixo do continente, levando consigo sedimentos e água que vão formar o magma dos vulcões dos Andes. Também nesta zona de atrito entre placas é que se originam alguns dos maiores terremotos do planeta. Se não se considerasse o nível do mar, a distância entre o fundo da fossa e o topo das montanhas andinas seria de mais de 14 quilômetros, a maior diferença de relevo do nosso planeta. Essa história geológica da América do Sul é fascinante e nos torna pequenos diante da magnitude da natureza e dinâmica da Terra. Certamente, esse é um roteiro de geoturismo, um turismo de conhecimento geológico e geográfico,
dos melhores que um viajante pode percorrer pelo mundo. Conhecer essas paisagens e a cultura dos povos que se adaptaram a essa diversidade geológica é compreender melhor uma parte da nossa história sobre esse planeta.